Geraldo Kutscher-Galender, 12ª turma. Escolha da medicina, é difícil falar de escolha da medicina, né? Escolha. Mas assim, meu pai era médico. E era um médico, filho de uma família refugiada hoje da Europa do Leste, e o primeiro a se tornar médico. Então, na família, esse título médico era uma coisa que tinha um brilho e uma importância muito grande. Mas não só. Então, meu pai, médico, então isso tem um peso, né? Mas um peso no bom sentido, né? Talvez de identificação. Mas era uma medicina diferente também que ele fazia 60 anos atrás. Ele era anestesista, mas apesar de anestesista, ele costumava visitar pacientes em casa. E eu, muito pequeno, ele me levava. Então eu participava da visita. E tinha toda aquela relação com a família que ele visitava, que terminava num café, né? Então é uma, vamos dizer assim, uma experiência boa de ver. Mas, vamos dizer assim, de um modo, assim como eu tenho outras vivências, do tipo assim, no final de cada ano, os colegas de quem ele não cobrava, e isso era uma regra importante, mandavam caixas de vinhos. Era uma festa no final de casa, assim, em casa era um final de ano, assim, era uma festa, todos aqueles presentes. E não tinha como não ver aquilo. Então a medicina, ela tinha um ar, assim, muito amistoso, muito importante. Esse é um lado. De outro lado, vamos dizer assim, eu tive perdas muito precoces. Então, meu pai morreu muito cedo, né? Tive um irmão que morreu aos 11 anos. Depois de 2 anos de uma luta e um tratamento difícil, em que eu acompanhei o tempo todo. Então, vamos dizer assim, perda, dor, desamparo, foram coisas muito próximas. Então, a medicina também aparecia como uma coisa de conforto, ou de tentar ajudar, ou de tentar aliviar. No final do ginásio, eu fiz um teste vocacional, e lá apontava para artes plásticas e arquitetura. Não tinha nada a ver com medicina, mas eu fui ser médico. Olha, tem um ditado grego que diz que talento e sorte definem o destino de um homem. Foi muito de sorte também, porque eu fiz o vestibular e das faculdades que eu consegui, a Santa Casa que tinha mais nome, eu não conhecia nenhuma das faculdades, mas tinha o suficiente de conhecimento para chegar nela, e sorte porque eu caí numa faculdade que eu adorei. Ela tinha um currículo, vamos dizer assim, que era, para mim, apaixonante. Era uma combinação de propedêutica com medicina social, com psicologia médica, que te colocavam desde o início em contato com o hospital, com pessoas, profissionais de saúde, pacientes, e isso era estimulante, muito estimulante, né? E tenho daí 2 experiências muito marcantes. A primeira é com um professor chamado Giannone, era professor de propedêutica, que dava uma aula assim que me deixava fascinado. E isso contou para mim, porque tempos depois acabei virando monitor de propedêutica. Assim como uma outra experiência que eu tive, foi quando eu tinha que... a gente tinha que aprender a aplicar injeções. E então eu tinha coube a mim, em um determinado momento, aplicar
uma injeção endovenosa num paciente em coma. Eu estava começando, não realizava direito o que era alguém em coma, mas eu estava apavorado de dar aquela injeção naquele homem. E aí eu fiz a asepsia e na hora de colocar a agulha eu empurrei a agulha e a agulha riscou a pele, mas não entrou onde tinha que entrar. E aí eu ouvi uma voz que veio assim por trás e dizia assim: olha, ele precisa do remédio. Só que era uma voz tão aconchegante, tão aveludada, era uma voz tão assim, ó, vamos em frente que vai dar. Que eu peguei a agulha e enfiei. Essa experiência me marcou tanto, porque o que é ensinar alguém? Né? É você acompanhar desde onde ele está. Eu dei aula, ensino praticamente a vida inteira, até hoje. E isso me acompanha toda vez que eu estou com um aluno. Isso foi uma das marcas que ficaram desse tempo inicial. Eu passei por tudo na faculdade. Eu fiz até mais do que a faculdade, porque eu tinha um primo que também era médico, anestesista. E ele me chamava e eu acompanhava ele em cirurgias, então eu vi cirurgias e instrumentei algumas de ortopedia, de ginecologia, de urologia, de sistema digestivo. Fiz amparo maternal, então fiz muitos partos fora também, além do que eu fazia dentro da Santa Casa. No final, minha inclinação foi para fazer clínica médica. E era essa a minha decisão, embora houvesse uma dúvida, vamos dizer assim, se eu faria psiquiatria ou não. Mas aí eu estava fazendo meu eletivo em clínica médica, no 6º ano, e aí num plantão eu atendi uma mulher, que eu não me recordo qual era a queixa somática dela, era o pronto-socorro, e aí eu pedi para que ela fizesse um retorno, e depois eu pedi que ela fizesse outro retorno, e eu já não estava mais acompanhando a parte somática dela. Aquilo, olhando agora para trás, o que eu estava fazendo era um acompanhamento psicoterápico. Todos os exames que eu fiz para a residência foram para a clínica médica, exceto num departamento, que foi da Escola Paulista. E foi o 2º exame, ou o 3º exame, e eu passei logo de cara. E aí eu resolvi dar uma chance para a psiquiatria, pensando que na clínica médica tem uma cerejinha, vamos dizer assim, que é a relação médico-paciente. E eu estou me ocupando dela até hoje. Assim eu cheguei na psiquiatria. Olha, tem um texto do Freud que ele chama a atenção do porquê que todo médico deveria fazer psicoterapia. Ele faz um arrazoado de uma série de itens, mas tem um que eu acho que é essencial, que é assim: o médico pode não se ocupar ou não querer se ocupar do paciente, mas vai ser difícil convencer o paciente de que ele abra mão das demandas emocionais que ele tem. Eu acho que eu vejo uma medicina hoje muito técnica, uma medicina muito distante desses aspectos mais emocionais e afetivos. Não acho que as pessoas, quando entram na faculdade, elas entrem frias. Mas acho que tem todo um sistema de acontecimento que leva as pessoas a se resfriarem. Né? Eu não sei como anda a Santa Casa hoje, faz muito tempo que eu saí. Minha experiência é mais com a Escola Paulista, onde a gente tenta manter isso mais aceso, mais vivo, essa parte mais humana da medicina. Mas eu acho que tem uma forte pressão para que ela não seja, né? Que seja mais técnica, mais resolutiva, vamos dizer assim, ou onde o objetivo
é muito mais a remissão do sintoma do que atender a pessoa. Eu não sei como a Santa Casa está agora, mas posso dizer assim, quando eu saí e fui para a Escola Paulista de Medicina, no departamento de psiquiatria, eu dava plantão noturno, como primeiro ano de residência, no pronto-socorro do Hospital São Paulo. Então, os psiquiatras naquela época dividiam o plantão com os clínicos, embora a gente não fosse clínico. Então, a gente passava visita normalmente com o pessoal da clínica médica. Então, eu me lembro assim, que quando eu cheguei, comecei a dar plantão, eu fui dar plantão de branco. Naquele lugar ninguém andava de branco. Trouxeram na época, nesse plantão, um monitor cardíaco. E aí perguntaram para todos aqueles R1s que estavam começando o que estavam vendo. E aí eu percebi que ninguém sabia dizer o que o eletrocardiograma do monitor estava mostrando. Aí eu falei que tinha um infarto de miocárdio, em tal lugar que nem me lembro mais. O que ficou muito esquisito, porque um psiquiatra de branco falando de infarto de miocárdio era meio diferente daquele pedaço. Perguntaram em seguida o que eu faria com aquilo. Na época se usava xilocaína numa certa dosagem e eu sugeri aquilo. O que ficou mais estranho ainda, porque eu conto isso porque assim, eu percebo que quando eu cheguei lá, eu tinha a mão. Eu sabia pegar um eletrocardiograma, eu tinha uma noção do que fazer, enquanto que pessoas que estavam chegando, eram pessoas de várias faculdades, além da Escola Paulista, eles não tinham essa agilidade clínica, não tinha mão de lidar com situações como eu acho que a gente tinha na Santa Casa. Essa foi uma diferença, né? Então você tinha talvez assim mais disciplina, mais rigor de apresentação, né? Eu não estou dizendo que isso é ótimo. Talvez essas pessoas não tivessem tanta mão, mas tivessem talvez uma carga teórica maior, mas era um diferencial. Eu quando cheguei senti que eu tinha um certo traquejo para lidar com as situações. A experiência que eu tive na Santa Casa foi excelente, ela foi riquíssima, ela foi pedagógica, ela me instrumentou, ela me deu uma outra vivência que foi política, porque a época que eu participei foi uma época em que eu fui para o centro acadêmico, um centro acadêmico que estava destruído, e a gente começou do zero depois que eram os finais da ditadura. Então a gente participei da reconstrução de todo aquele centro, no sentido de que ele voltasse a ter um jornal, voltasse a ter uma vida cultural, voltaram os bailes de calouro na época, que davam um certo dinheiro, e um dinheiro bem gerido. Foram a época dos movimentos estudantis, em 77, 78. A Santa Casa teve um papel que foi super importante, porque ela entrou em greve numa época que ninguém fazia greve. Era tão significativo que o Jornal Nacional mandava o Carlos Nascimento entrevistar para saber o que estava acontecendo. Hoje, se o sistema inteiro de saúde parar, ninguém vai dar notícia nenhuma. E isso, eu era um dos que coordenava uma mesa dessas assembleias, e isso me ajudou muito. Não porque ter tido uma prática política, mas porque depois eu fui trabalhar em comunidade terapêutica, onde você trabalha com assembleias. Então, de certo modo, me ajudou até terapeuticamente tudo aquilo. E a minha turma foi uma turma muito legal, muito combativa, muito solidária. Então eu levo grandes lembranças.